Ok. Bom, hoje o professor Erasmo me convidou para apresentar a minha visita ao ILUM. O Nelson Studart organizou um encontro no final do primeiro ano de funcionamento desse novo curso de Ciência e Tecnologia. E ele organizou e convidou um conjunto de pessoas, especificamente o Eduardo Mortimer, da UFMG, que é formado em Química, o Nélio Biso, que era da USP, agora é da Unifesp, que é formado em Biologia, eu, de Física, e o Ives Araújo, do Rio Grande do Sul, para a gente discutir com os alunos e com o grupo de professores do ILUM os temas de interdisciplinaridade nas ciências, metodologias e tecnologias no ensino. E com o Erasmo me chamou para fazer, e o Nelson não poderia no primeiro dia que foi marcado. E hoje ele vai apresentar, então eu não vou falar nada, eu vou só elogiar muito o Nelson, porque eu acho que o Nelson... Eu não vou falar toda a história dele, mas acho que a gente tem que lembrar que o Nelson foi o criador, dentro da Sociedade Brasileira de Física, da Física na Escola, uma das revistas mais fantásticas que a gente tem no Brasil para professores do ensino médio e do ensino superior. Então, acho que ele brigou muitos anos pela existência da revista e pela manutenção. Então, tem que fazer essa propaganda, porque não dá para passar sem isso, né? Você fez ciência na UFABC, você participou da criação do mestrado nacional, você foi para a UFABC, mas eu acho assim que, para mim, você é o criador e mantenedor da física na escola. Então, eu não vou falar mais nada. É contigo, Nelson. Tá bom. Então, obrigado aí pelo convite, Erasmo, Marta, pessoal aí da UFRJ. Eu estou sentindo saudade, hein, Carlos, daquelas nossas discussões na pandemia. Pô, tem que convidar de novo, né? Nos aproximou bastante o pessoal de física, história, ensino. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela e me desejo algum sucesso, porque agora fizeram uma migração aqui de banco de dados e eu, da última vez, não consegui entrar. Mas tem gente aqui que entende. Então, vamos lá. Funcionou? Está ótimo. Nelson, você compartilhou a tela inteira? Vixe, Maria. Olha, já está... Eu vou abrir agora aqui, né, para ver se funciona. É isso, tá certo? Perfeito. Isso não está indo nem para frente, nem para baixo. Estou compartilhando a tela inteira. Perfeito. Tenta mudar de tela. Pois é, eu não estou conseguindo. Então... Está vendo como é a coisa? Eu entrei... Em geral, no Zoom, se você não fizer o compartilhamento da tela, se você for na aba, você não consegue passar uma apresentação em PowerPoint. Então eu vou sair e vou entrar de novo, né? Então, eu tenho que primeiro colocar no... Você abre o Share Screen e aí lá no alto tem uma tela Screen. Não clica nas abas, clica na tela inteira. Na tela inteira? Isso. Lá no alto à esquerda do Zoom. Pronto. Isso. Também não foi nem para frente. Ah, sim. Vamos ver aqui. Ah, agora foi. É isso? Perfeito. Exatamente. Está vendo? Então, muito bem, um prazer mais uma vez falar com vocês. É interessante porque eu estou falando para a grande instituição do país, né, uma das maiores,
Instituto, o FRJ, e o Adalberto Faz foi para São Paulo falar do Instituto de Física da USP, né? Então, realmente, é um dia muito interessante para nós. Então, eu vou me concentrar aqui no design institucional, quer dizer, o que é que nós pensamos aqui, o que nós construímos nessa escola, certo? Os detalhes de como se arranjou o dinheiro, como foi feito, eu acho que o professor Fázio, o Beto, seria mais seria a pessoa para falar sobre isso, né? Então, vocês conhecem o CNPEM, né? Todo físico conhece, é um grande laboratório, que é o grande complexo, né? Que contém o laboratório, o Sirius, e também outros laboratórios, né? Tem o Luiz V, tem o Laboratório Nacional de Biociências, o de Biorrenováveis e o de Nanotecnologia, né? E agora, né, ano passado, foi criada, então, a ILO, que é a Escola de Ciência. E agora vocês vejam que a ILO é como se fosse um laboratório, ela tem o mesmo status dentro do CNPq. Então, o que a ILO oferece, né? É um bacharelado em ciência, tecnologia, a gente coloca inovação, mas na realidade, para o MEC, não existe esse nome, é ciência e tecnologia, né? E quais são os objetivos, né, de formar esse bacharel? É formar no caráter interdisciplinar de ciências. A gente está propondo um modelo de ensino diferenciado. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é a introdução precoce à pesquisa, né? Porque se a gente quer formar pesquisadores, eu costumo fazer a conta, né? Nós levamos 4 anos para cursar o bacharelado, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, mais 2 anos de pós-doc, ou seja, a gente vai se tornar um pesquisador independente lá pelos seus 30 anos e poucos anos, né? Então, o que a gente pensou é que é possível você baixar essa idade em que um aluno bom, um aluno comprometido com a pesquisa, possa se tornar independente o mais cedo possível. Essa é uma das ideias. A ênfase no trabalho colaborativo, vocês vão ver que esse é o cerne, realmente, do modelo de ensino e aprendizagem, tem duração de 3 anos, como os bacharelados de Ciência e Tecnologia. Muito bem. O que diferencia muito também a questão da ILO é essa imersão dos alunos desde cedo nos laboratórios do CNPq, né? Então, vocês vão ver ao longo da nossa conversa que Nelson congelou. Levei um susto, achei que tinha sido eu. Alô? Oi, Você tá aí? estamos te ouvindo. foi que houve aqui. Vamos esperar ele. E a realização de atividades práticas e desenvolvimento de projetos junto aos programas Nelson, de pesquisa do CNPq. a tua tela sumiu. Ixi, está Você, aparecendo o que eu faço. você congelou e quando você voltou foi quando a tua tela sumiu. Não, mas eu não voltei nada, apareceu o negócio, estamos fazendo alguma coisa aqui. Vamos ver como é que faz. Eu saio e entro de novo? Acho que sim, melhor. Melhor, né? Eu não sei o que Carlos, você aconteceu. está sem Apareceu uma som. voz dizendo alguma coisa que eu não entendi e desapareceu. Vamos voltar, não sei o quê. Ah, está dizendo que está gravando, mas eu não sei o quê. Vamos ver de novo. Tenta o share screen de novo. Vamos entrar lá. Vamos pegar o share screen. Não, não é isso aqui, meu Deus.
Sim, entrou. E aí, está aí? Né? Tá. Então, vamos voltar lá. Muito bem. Então, qual é o perfil do ingresso, né? Na realidade, a gente quer formar um pesquisador, um cientista, mas, na verdade, pode ser que essa não seja a preferência daquele aluno que entrou na ILO, né? Ele pode querer, por exemplo, ser apenas um pesquisador, atuar em laboratórios de empresas públicas ou privadas. Nós temos também uma componente de empreendedorismo, ele vai fazer alguma disciplina nesse sentido. E como nós demos muita ênfase nas linguagens computacionais, inteligência artificial, análise de dados, o machine learning, pode ser que o aluno queira simplesmente ir logo para o mercado, né? Numa área que é extremamente disputada, né? E que tem uma demanda enorme, né? Mas, acima de tudo, a gente quer que forme um profissional ético com formação humanista. Vocês vão ver que nós temos esse componente aqui na ILO. Então, nós temos como benefício para os alunos, né? O ensino gratuito, em tempo integral. Nós oferecemos moradias, tem várias kitnets aqui, que dupla de alunos ou alunas dividem a moradia. Né? Temos o transporte diário, né? O ônibus apanha de manhã e retorna com eles à noite. Né? Eles recebem os cartões de alimentação e refeição, ou seja, eles podem comer aqui em volta e podem se alimentar no final de semana. Todos, quando acessam a ILO, recebem um notebook pessoal e, para aqueles que querem, nós oferecemos curso de inglês no período noturno. Como é que se dá a seleção desses alunos, né? Primeiro, a gente faz uma divulgação nacional. Desde agosto, nós estamos recebendo inscrições, né? A inscrição é feita no próprio nosso site, né? Aqui, ilum.cnetem.br, e consiste em quê? No ato de inscrição, ele tem que manifestar interesse no curso da ILO. Ou seja, por que ele quer fazer ciência, né? A gente quer saber isso dele. E por que ele escolheu a ILO? Por que ele escolheu um curso de ciências e não um curso específico de física, de química, de matemática, biologia, né? Então, nós analisamos essa manifestação de interesse e atribuímos um número de pontos. Quando sai a nota do Enem, nós já temos acesso à nota do Enem e, junto dos pontos que ele conquistou nessa primeira manifestação de interesse, mais a nota do Enem, cujo máximo é 1.000 pontos, né? A gente junta isso aí, faz uma média, uma proporção, né? Claro que a nota do Enem vale mais do que a manifestação de interesse, e selecionamos, então, 200 alunos para uma entrevista. Essa entrevista é feita online, de forma individual, feita por uma dupla de docentes, né? Então, nós temos atualmente 10 docentes, né, aqui, que entrevistam, então, os 200 alunos. É um período de uma semana que nós entrevistamos. Nessa entrevista tem um pouco de avaliação sobre o aluno, né, o olho no olho, para saber se aquele interesse que ele manifestou na sua carta, o que significa, etc., a participação dele em Olimpíadas. Ou seja, ele faz a anamnese da sua vida escolar, né? E também tem uma parte de conhecimento em que a gente está mais preocupado com algumas questões abertas para que o aluno nos diga como é que ele pensa para resolver um problema, como é que ele aborda o problema, sem nos preocupar muito na resposta correta e mais da maneira de raciocínio. Essa é a grade curricular, né? Nós temos essas 5 grandes áreas, né? Temos a área linguagem e matemática, a área de ciências e dados, muito atrelada a essa questão da matemática e da computação. Nós temos as ciências da matéria, as ciências da vida e as humanidades. Então,
todas essas o caráter interdisciplinar, né, desse nossa grade, ela está sempre presente, né, espalhada por as disciplinas específicas, né? Então, vocês vejam aí, isso vai ficar mais claro quando eu apresentar realmente mais a grade, né? Então, por exemplo, o conteúdo programático do primeiro semestre. Vocês estão vendo aí que é uma grade bastante carregada, né? De manhã nós temos o que chamaríamos os conteúdos, né? Mais teóricos, etc., né? E à tarde nós temos as práticas de laboratório. Então, nós temos as práticas básicas, temos práticas de ciência de dados, temos o laboratório de humanidades, e já na sexta-feira, que é o período da tarde, os alunos vão para o CNEPEM para tomar conhecimento do que é o CNEPEM e visitar os seus laboratórios, né? E as disciplinas já no primeiro semestre são essas: álgebra linear, integrais de várias variáveis, lógica computacional, funções de variáveis reais. Ele começa com dinâmica, fundamentos da matéria é o famoso química geral, mas completamente reformulado. Então, são essas as disciplinas do primeiro semestre. No segundo semestre, então, nós temos, continua mesmo, vocês vejam, que continua o mesmo tipo de grade, né, de distribuição, mas nós temos na sexta-feira o que a gente chama, e na quinta-feira, aí já são 2 tardes, nós tem o que nós chamamos de iniciação à pesquisa, feita lá no CNEPEM a partir de projetos que eles submetem para nós, os professores, os pesquisadores submetem alguns professores aqui, e nós, então, escolhemos os alunos, dividimos em grupos, e eles vão realizar essa pesquisa no CNEPEM. E as outras disciplinas, probabilidade estatística, de manhã, equações diferenciais, linear computacional, orgânica, etc. E fundamentos da quântica, do qual me orgulho muito, que eu sou o professor dessa disciplina, e com a ajuda do querido Carlos, o mentor desse approach. Essas questões vão ficar mais claras quando eu falar mais na metodologia. Então, eu gosto muito de falar, talvez você não conhece, eu gosto muito de usar esse conceito de ensinagem. Eu criei esse neologismo, né, pensando justamente nisso, né, no Paulo Freire, quando ele diz que não existe docência sem discência. Ou seja, qualquer ensino que não leve à aprendizagem é ineficaz. Falando grosso, é ineficaz, não vale nada, é ineficiente. Ou seja, o ensino e a aprendizagem são coisas indissociáveis. Daí que eu digo que é preciso descartar essa dicotomia entre ensino e aprendizagem, né? Antigamente era assim, o ensino é do professor, a aprendizagem é do aluno, né? Cada um com a sua responsabilidade. Então, muitos colegas diziam: pô, mas eu dou uma bela aula, meu curso é lindo. Aí eu perguntava: e os alunos estão aprendendo? Eu disse: não, mas aí é o problema do aluno, eu dou as provas lá, se ele estudar direito, né? Isso aí ele vai aprender. Isso não é verdade, né? Tirar uma boa nota da prova, uma nota não é realmente uma boa avaliação. Então, a ensinagem o que é? É o processo dialógico, que nós vamos trabalhar com isso, é o conceito do Paulo Freire, em que o professor aprende com o aluno e vice-versa, numa interação permanente, né? Esse é o conceito que eu uso. Então, a partir de agora, eu só vou falar de ensinagem, não vou falar de ensino e aprendizagem, ou, como os pedagogos gostam, processo de ensino e aprendizagem. Muito bem. Então, quais são os fundamentos desse modelo, que eu chamo de modelo de ensinagem da IEL, né? O meu primeiro referencial, Carlos, não trema. O Carlos disse que no dia que ele falar de referencial teórico, ele pode interná-lo numa clínica. Depois você confirma isso, viu, Carlos? Então, começamos com a hipótese de que qualquer disciplina poderá ser ensinada eficazmente numa qualquer forma intelectualmente honesta a criança de qualquer estágio de desenvolvimento.
O Jerome Bruno, para quem não conhece, foi o cara que organizou todo o processo de revisão do ensino de ciência nos Estados Unidos depois do Sputnik. E ele é o criador daquela metodologia do ensino em espiral, né? Então, ele falou isso, e os matemáticos, muito na época, né, os matemáticos muito arrogantes, diziam assim: não, mas então você acha que a gente pode ensinar cálculo para uma criança? Eu disse: não, cálculo é desonesto, mas eu posso ensinar o conceito de limite, que vai ser muito próximo do que ele deve aprender em cálculo, né? E, olha, já nessa época, no livro dele, diz a experiência das últimas décadas, olha só, 40 e 50, aponta para o fato de que nossas escolas possam estar desperdiçando anos preciosos, adiando o ensino de muitas disciplinas importantes, com a justificação de que são demasiadamente difíceis. Essa aí, a quântica, cabe exatamente nessa experiência. Eu estou convicto que essa hipótese, não existe nenhuma experiência que tenha sido aplicada nesse sentido, que tenha dado errado. Depois, Paulo Freire, né, com a sua dialogicidade. A dialogicidade não nega a validade dos momentos explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada enquanto fala ou enquanto ouve, né? Aprendizagem ativa já em Freire. E curiosa, a postura curiosa, né? Não se esqueça que Einstein dizia: nunca perca a sagrada curiosidade. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Então, isso é uma coisa inspiradora aqui para nós. E, finalmente, isso que já virou um mantra, né, no Brasil, mas que é pouco utilizado, que é o uso de conhecimentos prévios, né? Principalmente os alunos que entram no ensino médio aqui para fazer a ILO, tem que saber o que eles sabem, né? Porque 50% dos alunos é de escola pública. Então, não pense que os alunos que entram aqui, muitos são homogêneos. Então, eu tenho que saber o que eles já sabem. E todos os nossos professores estão trabalhando nesse sentido. Então, aí vai o mantra, né? Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, eu diria isso. O fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que eu aprendi já conhece. Descubra o que ele sabe, ou seja, seus conhecimentos prévios, e baseie nisso os seus ensinamentos, né? Então, esses são os fundamentos que nós usamos na construção do modelo ILUM de ensinagem, que é esse aí que eu represento por esse triângulo, cujo centro está mesas e cadeiras. É assim que eu chamo esse nosso modelo na sua base. Então, nós aproveitamos aqui o fato de que na ILUM há o conceito físico, dizendo que todos os alunos sentam em salas, não tem quadro negro, não tem quadro lousa para dar aula, tem lousa para os alunos escreverem, não para o professor. Então, ele senta. Aí eu aproveitei essa ideia, né, do conceito físico para dizer o seguinte, que a nossa base metodológica são mesas de cadeira, ou seja, lugar em que os alunos formam grupos para resolver problemas, debater ideias e aprender. Tudo nessas salas e cadeiras, usando o quê? Usando as tecnologias. Nós montamos uma sala do tipo modelo Scale-up, que vocês conhecem, muito usado agora no MIT e Harvard, em que nós temos as telas do computador com os click share, em que qualquer grupo pode remeter para os terminais de vídeo, toda a sua produção, etc. E o professor circula aí inteiro. Então, essa parte de tecnologias, como ele recebe
o computador no primeiro dia, esse computador já vem com todos os softwares indispensáveis para a sua utilização. Por exemplo, tem matemática, tem todos os sites, software de biologia, o software... Todo aluno começa logo trabalhando logo com a cabeça, aquela software de matemática, de programação, né? Eu lembro daqui a pouco. E, então, o GeoGebra, tudo está aí dentro. Então, todas as tecnologias, audiovisuais, etc, etc. Inclusive, ele tem estágio de estúdio para gravar vídeos, etc. As metodologias ativas, os alunos, os professores usam as metodologias ativas de acordo com os seus interesses e o interesse e a respectiva disciplina, né? A área. Né? Por exemplo, a biologia não é a mesma metodologia ativa que a gente usa em física, por aí, porque na metodologia ativa eles usam muita parte visual, muita imagem, muito vídeo, etc. Né? E aí, mas nós, os professores trabalhamos juntos durante mais de um ano, trabalhando essas metodologias, cada um que se acha mais confiante naquela, mais interessado e gosta mais daquela metodologia, a usa. Não há nenhuma exigência de qual metodologia. Mas toda semana, nós estamos continuamente discutindo essas questões, porque eu me encontro com esses professores todos os dias, todas as semanas, durante 2 horas. E, finalmente, uma coisa que eu julgo da maior importância, porque é aqui que a gente trabalha com a dialogicidade mais fortemente, é a avaliação para a aprendizagem. Né? O que você tem, em geral, é a avaliação da aprendizagem, ou seja, o professor dá as suas provas, dá as suas tarefas, no laboratório, etc., e ele corrige e avalia o aluno. Então, é a aprendizagem do aluno avaliada pelo aluno. Aqui, essa é a avaliação que a gente chama de forma somativa. A gente faz também, tem prova, tem relatório, né? Tem apresentação de trabalho, tem tudo isso. Mas tem também uma avaliação que a gente chama formativa, que ela é contínua e frequente. Por exemplo, o professor está acompanhando nas mesas e cadeiras como o aluno está aprendendo, ouvindo os alunos. É um processo de escuta muito importante, porque para a gente avaliar a aprendizagem do aluno, a gente tem que saber escutá-lo, com o que ele diga, dialogue com ele. Então, por isso que a junção dessa avaliação somativa com a formativa eu chamo avaliação para a aprendizagem. A ideia é que o aluno seja autônomo para saber, para reconhecer a sua aprendizagem, saber o que ele sabe e o não sabido para que ele possa melhorar. Então, por exemplo, na minha metodologia, que eu vou falar um pouquinho, eu uso muito o diário de bordo, quer dizer, o aluno, sempre que acaba, ele tem que escrever sobre aquela aula, etc. E, a partir do que ele escreve, eu respondo para ele. Tudo bem? Então, passamos aqui, eu vou mostrar isso. É uma aula de álgebra linear. O professor bastante jovem, o Vinícius, está lá dando atividades. Não tem quadro, não tem nada. Tem aquelas mesas aqui, né? Tem essas mesas aqui né? Tem essas mesas aqui que... Deixa eu arrumar aqui o apontador a laser. Né? Tem essas mesas aqui, que são mesas, lousas móveis, que o aluno se levanta, explica para o outro aluno, para o outro grupo. Né? Essa é uma aula de física, né? Distante da tradicional. O aluno está ali na lousa explicando para o seu grupo o que ele aprendeu, ou o que ele quer saber. Então, tem mais aí os alunos usando o Arduino, né? Para usar os sensores Arduino. Nós temos várias atividades, vou passar aqui rapidamente. Essa é a nossa sala de aula, que eu, de uma maneira muito pedante, né?
chama um ambiente presencial de aprendizagem para diferenciar do ambiente virtual que nós temos também, né? Então, por exemplo, vamos pegar o ambiente virtual de aprendizagem, né? Vamos pegar aqui os fundamentos da quântica, que é a disciplina que eu dei lá. Qual é a metodologia que eu uso? É a gamificação, é a sala de aula como um ambiente de game. Ou seja, aqueles grupos, né, eles formam umas guildas, né, que eu chamo, e ele é baseado nesses RPG, e que cada aluno é um jogador, e se reúne nessas guildas para realizar missões, né? Então, essa é a metodologia escolhida por mim. Aí vem a primeira fase, que é fenômenos quânticos, né? Aí eu devo inúmeras discussões, o quanto eu aprendi com o Carlos Aguiar, eu faço aqui meu peito. Então, veja aqui, ó, slides de parte do curso Seminários do Carlos Aguiar, que serão discutidos em sala de aula. Ou seja, o aluno ele assiste o vídeo do Carlos antes de ir para a aula, certo? E lá, então, eu tenho também os slides do Carlos, coloco os slides lá e fico calado. E eles vão falando o que eles entenderam, o que eles não entenderam. Então, os fenômenos quânticos, segundo o trabalho do Leibelac, os interferômetros de Max-Zehnder, etc., todas essas coisas que eu aprendi lá com o Carlos, eu distribuo para ele. Olha aí. E eles vão lá ver o que são os fenômenos quânticos, os princípios da mecânica quântica. Aí eu paro aqui, porque alguns sistemas quânticos simples, eu já, como o pessoal é mais avançadinho, então eu avanço um pouquinho mais na parte de fenômenos químicos, né? Então, eu vou dizer para o Carlos aqui que o que eu peço a ele para fazer há 1000 anos, que é escrever um texto baseado nas aulas dele, eu dei essas tarefas para os alunos. Então, eles montam o que eu chamo de wikitextos. Olha aqui um deles. A Isabela, o Gabriel, o Victor e o Marcos. Então, eles já escrevem o que eles aprenderam nos slides, da forma, inclusive, eles sabem o látex, já tem aqui, né? Já sabe o látex, aqui o princípio da mecânica quântica, está aqui o que eles aprenderam nas aulas do Marcos, nos vídeos, que eu falei um pouco para ele. Esse aqui não foi o melhor vídeo, só para mostrar. O melhor trabalho que ganhou foi esse, né? Em que eles fizeram... Olha, Carlos, vou mandar para você depois, para você apreciar, corrigir, etc., porque aqui tem toda a questão que o Carlos fala no seu curso de mecânica quântica na pandemia, e outros também. Todos eles visitam a página do Carlos, inclusive aquela lista lá foi uma das missões, viu, Carlos? Aquela lista assim, mais poderosa, eu passei para ele, foi uma ouvida lá, mas eles fizeram. Muito bem. E, à tarde, como eu disse, o modelo de ensinagem prevê atividades práticas. Aí é a tal da aprendizagem baseada em projetos. Essa é a metodologia, né? Todas as atividades são realizadas em termos de projetos. Não tem aquele negócio de receita, de bolo, vamos fazer experiência, acaba aqui, não. Todas são projetos que são desenvolvidos por grupos, às vezes 2, 4, e que se espalham pelos laboratórios que a gente tem, como eu vou mostrar agora, né? Agora, quem pode falar melhor desse laboratório? Quem é? Ah, sim, aqui é, por exemplo, prática de ciência de dados. O laboratório é esse aqui, é a área de convivência. Os alunos chegam, sentam lá, vão desenvolver, usar o Python, é isso. Vão usar o Python, todos eles dominam o Python. Esse que está sentado aqui, esse carequinho aqui ao lado do coisa, é o professor Daniel Cassar, que é o responsável pelas disciplinas de machine learning e de ciência de dados. Temos o laboratório de ciência da matéria, que tem mais, é o que se chamava lá na UFABC, eu achava curioso, né? Laboratório C, né? Nós temos alguns equipamentos, né? Microscópios, etc. Tem o laboratório de ciências da vida, muito bem equipado, tá aí o pessoal, mas quem pode falar melhor sobre isso aí é a nossa querida Marta, que estava lá visitando e ouvindo as explicações, né? Essa moça aqui, né? Parece uma aluna, mas é a professora da parte de química, né?
ela foi contratada por nós desde Singapura, né? É uma pessoa que comprou a ideia de uma instituição em que a gente prioriza o ensino, muito embora se faça pesquisa, né? Mas a prioridade nossa é o ensino. Ela comprou essa ideia e foi contratada, foi selecionada para nós. E aqui foi um encontro que nos deu muita alegria, que eles nos vieram nos visitar no primeiro encontro ILUM de ciência, de educação, ciência e tecnologia, né? No laboratório de microscopia, nós temos 4 laboratórios de força atômica e 2 laboratórios de scanning, de tunelamento, né? Então, veja, o que é interessante isso aqui? Porque esse é um laboratório, é um microscópio didático. Então, os alunos mexem, vão lá, veem como é que funciona, aprendem quais são os princípios físicos, fundamentais de funcionamento. Aí, quando ele for fazer a imersão do CNPq, aí ele vai trabalhar com a caixa preta, aquele microscópio fantástico, lá com vácuo, etc., temperaturas baixíssimas. Mas ele indo lá, ele já conhece exatamente qual é o princípio básico do funcionamento do microscópio. Então, a gente associa a parte didática à parte de formação em pesquisa, que é realizada no CNPq, e aqui também, porque aqui a gente pode fazer várias coisas, né? Por exemplo, no laboratório de espectroscopia, nós temos visível, UV, infravermelho, fluorescente, rama, termoluminescência. Você pode fazer pesquisa avançada aqui, certo? Mas os alunos se iniciam trabalhando no laboratório de espectroscopia, e essa é a foto do primeiro semestre, né? O primeiro semestre é uma visita que eu chamo a visita tipo museu, né? Eles vão lá, olham, tal, se encantam, né? Que a função principal do Museu de Ciências, né? Eu sempre digo para o Ildeu, é entusiasmar, é encantar, né? Então, os alunos eles ficam maravilhados, né? Visitam aqui, né? Por exemplo, estão visitando aqui o 5, aí vem para aquelas caminhas, aqui é um laboratório mais individual, etc. E se motivam bastante. E na disciplina Iniciação à Pesquisa, que eu falei, então tem vários, né? Aqui está descrito, né? Se vocês quiserem alguma pergunta depois, como é que eles fazem, etc. Até que no 6º semestre, eles passam todas as tardes lá, né? Praticamente, eles vivem o CNPq realizando projeto de pesquisa final, né? Que eu escrevi aqui TCC, mas nós não precisamos de TCC, porque é um bacharelado de Ciência e Tecnologia, BCB. Os alunos se interessam na série, essa não é uma atividade obrigatória, simplesmente eles criam esses vínculos com os pesquisadores do CNPq, os pesquisadores gostam. Então, esse é um trabalho que alunos desenvolveram lá durante a esfera de julho. Os caras não quiserem ir para casa. Muito bem, o corpo docente, nós temos os professores pesquisadores, né? Todos eles são jovens doutores, pós-doutores, com jornada integral na escola, todos eles estão aqui. E alguns professores sêniores, né? Que dão suporte na geral. Nós temos professores sêniores que são tempo parcial, né? Eles vêm aqui uma, 2 vezes por semana e acompanham o nosso trabalho, né? Então, está aqui, como vocês vejam, as caras são bastante jovens, né? Velho aqui só tem eu e o Adalberto, né? Esse aqui já saiu, né? Porque era a parte administrativa inicial, e aqui estão os 3 sêniores, né? Professor Martins, que é o professor emérito aqui da Unicamp, o professor Luiz Marques, que é da área de História da Arte, e o professor Hernandes, que era da área de Biologia, que é aqui da Unicamp, né? O resto, que está no dia a dia conosco, é um pessoal muito jovem, né? Isso é um dos motivos, eu acho, desse sucesso. O professor Mauri, ele já não é tão jovem, ele vem emprestado do Ceará, mas eu cuido da parte acadêmica, coordeno a parte acadêmica, e ele coordena os laboratórios, né? Os laboratórios e a pesquisa no CNPq. A fachada, né? Ele está localizado, ainda não é no campus do CNPq, que é o lugar onde estão os outros 4 laboratórios, né? Mas é onde, no galpão, né? Em que foi feito o primeiro acelerador linear que vai dar origem ao anel, né? Foi construído aqui
né, em 1990, né, e eu, muito orgulhosamente, estou aqui, ó, voltar aqui na escada, porque eu participei dessa inauguração do acelerador linear, né? Vocês podem ver aqui o hambúrguer, professor Sala, né? Professor lá da biologia, da Ribeirão Preto, que eu esqueci o nome dele, o professor Aldo Kraevich, etc., o professor Galvão, quer dizer, o pessoal aqui, em 1990, o professor Carlos Alberto Lima, e por aí vai, o professor Aldo Kraevich, e nós participamos aqui. E esse galpão que foi adaptado para o que vocês estão vendo nas fotos, né? Você tem uma área de convivência aqui, né? Onde os alunos adoram, ficam aqui, eles fazem as refeições, né? Tem aqui a entrada para os laboratórios, aqui os escaninhos onde eles guardam e tal. Aqui é a biblioteca com a sala de estudos, etc. Isso aqui nós temos um estúdio de gravação, né? Usado para professores, para alunos, né? Quando eles querem fazer uma apresentação. Nós fizemos uma escola, portas abertas, aí eles prepararam aí vários vídeos, foi muito movimentado, né? Muito bem, era isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Eu vou interromper o acompanhamento. Nelson, muito obrigada pela apresentação, e aí acho que a gente pode abrir para conversar. A gente teve lá, né, eu vou adiantar logo, eu fiquei absurdamente surpresa, porque a gente fez palestras, o Nélio Biso falou sobre uma pesquisa dele sobre a questão da biodiversidade. O Nélio Biso faz muita pesquisa quantitativa sobre alunos. O Mortimer falou um pouco sobre o uso da linguagem na ciência. Eu falei sobre o que vocês conhecem sempre, do que a gente sabe sobre como é que os alunos terminam o ensino médio. E o Ives falou muito sobre a questão do uso de metodologias ativas, quer dizer. E a grande surpresa, eu acho que esse que é o diferencial, é que a gente senta junto com os alunos naquela sala que vocês viram, com aqueles hexágonos que se acoplam em pequenas ou grandes mesas, e os alunos perguntam demais. Isso é uma postura bastante diferente da postura que a gente vê aqui. Eles perguntam muito. Em todos os seminários, eles perguntaram muito. E o outro comentário que eu acho relevante fazer é que eu fiquei muito encantada. E desde que eu estive lá, eu estou pensando como é que a gente adapta os projetos, por exemplo, do BCMT, como é que a gente faz isso, porque o tipo de apoio financeiro que teve não é trivial. O tipo de apoio institucional, o braço forte do Nelson, para manter uma postura acadêmica coerente, quer dizer, você tem princípios de, como ele chama, de ensinagem, a gente não consegue manter nas nossas instituições. E finalmente, a coisa que também impacta muito é você perceber os jovens professores, eles conhecem individualmente cada aluno, eles discutem com cada aluno, você vê que eles sabem, eles têm preocupações do tipo, o que eu faço com aquele aluno que eu acho que não tem condições de ser aprovado numa disciplina, são discussões. E eu estou assim de olho para ver no que esse projeto vai dar, principalmente porque eles estão com a primeira turma, tem 40 alunos, vai ter agora a segunda entrada. Então, eu sugiro que a gente bote o olho nisso. Acho que é uma proposta fantástica, muito difícil de ser replicada em grandes universidades, superem muito a proposta do BCMT, superem muito a proposta da UFABC, mas é uma coisa pequena. Aí eu acho que o Erasmo, você conduz as perguntas ou quer que eu conduza? Não, você mesmo, por favor. Ah. Não sei se tem funcionando a mão amarela, mas como é um grupo pequeno, Não, acho que cada um pode falar como quiser, né? Não vejo mão amarela. Maurício. Segue você, Marcos. Primeiro, eu queria dar um grande abraço ao Nelson. Saudade demais de você. Poxa, Maurício, que saudade, cara. Coisa boa. Muito boa a apresentação que você fez. Gostei muito
Eu sabia que você estava metido numa coisa fantástica, mas sabia que era tão fantástico assim, entendeu? Foi uma grata surpresa aí que você... Vem cá, quer dizer, eu fico sempre pensando, né? Isso para mim seria o mundo ideal, né? Para essa proximidade, essa forma de lidar com conteúdo, né? E fico tentando fazer um paralelo do que poderia ser feito. Existe uma capacitação que esses professores passam? Ou como é que é isso? Não, nós passamos um ano, né? À medida que eles iam selecionando, não vieram todos de uma vez, a gente foi selecionando o pessoal. A seleção, nós temos uma facilidade, porque nós não seguimos nenhuma regra de concurso público, etc. Tá? Então, a gente lançou um edital, né? Vieram mais de 200 físicos, 150 químicos, etc., que se comprometeram, mas muitos deles não entendiam o que era, né? Vinham mais, se inscreviam, por causa do CNPq. Então, a gente fez a seleção e aí a gente convidou para entrevista, né? E que nas entrevistas eu não quero saber o que você pesquisa, porque eu já conheço seu currículo, então não precisa falar nada. Então, vamos conversar, né? Então, a gente conversava sobre fazer questões conceituais importantes, mas a gente conversava com o cara, né? Quer dizer, dizia, o que você acha disso? O que você acha disso? E uma vez contratados, nós tivemos até com problema com professores assim, com bastante currículo, digamos assim, que a gente não queria, porque o perfil era um perfil diferente, né? Então, nós tivemos uma facilidade de encontrar esse pessoal, né? Então, a partir daí, eu comecei um trabalho com eles. Esse modelo é um modelo compartilhado, cara. Né? Eu chamo o modelo ILO de ensinar. Foi uma coisa debatida. Eles se sentiram partícipes da construção desse modelo. Então, isso é muito importante, entendeu? Muito importante. É tanto que toda semana, na horário de meio-dia, às 2h, que é o único horário que sobra para nós, a gente se reúne terças-feiras para discutir encaminhamento, etc., ou sugestões, muda o caminho, como é que a gente faz essa disciplina, como é que é isso aqui, como é que a gente interage. Então, essa dificuldade apontada, muita gente, quando eu vou no colégio, diz assim, mas com o dinheiro que vocês têm, não é, cara. Esse modelo de ensinagem não custa nada, cara. Só custa você despregar as cadeiras, né? Despregar as cadeiras e começar a fazer isso, cara. Não tem nada de muito grande. Se você não tem um computador com todos, tem um celular, mano. Tem muita coisa no celular que você usa. Então, ô Nelson, desculpa, mas eu acho que custa muito, porque custa você jogar um monte de coisa que você acha que você sabe fora, entendeu? Sim, não, estou dizendo... E acho que isso aqui é uma dificuldade. Dinheiro. Não, o que custa é a saída da zona de conforto. Essa que é a questão essencial. Então, essa aí é uma questão difícil, realmente. Então, a pessoa tem que comprar a ideia, né? Eu confesso que eu fico muito animado com essa experiência, porque se a gente construísse um momento, né, que a gente pudesse trocar sobre práticas de ensino, sobre tentativas, sobre coisas que podem ser tentadas, né? Eu acho que isso aí seria um caminho para tentar construir algo, como você está falando, que pode até ser diferente, mas algo que pode ser construído pela gente, entendeu? Que eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar mantendo a mesma coisa sempre. Olha, então, eu acho isso muito desafiador e eu compro totalmente esse tipo de coisa que eu estou querendo comprar. Eu não quero desanimar, não, mas é uma experiência incrível, né? Quer dizer, esse modelo do Scale-up foi tentado na USP. Aqui, Instituto de Física da USP, para os alunos de licenciatura. Fizeram isso aí durante alguns anos e acabaram. Por quê? Porque os alunos não estavam preparados para isso. Os alunos disseram, não, eu quero a aulinha mesmo para estudar para a prova, eu não quero esse negócio, não, dá muito trabalho. E aí acabou essa experiência da USP, no curso que eles tinham, para licenciatura, hein? Vai fazer isso no curso de engenharia.
Eu brinquei com o Nelson que quando a gente estava quando eu estava na pró-reitoria, a pró-reitora comprou salas do futuro, com essas